e 3. Beth vai estar lendo para a gente, tá? Repetindo, Gênesis 12, 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. Te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bem, como toda aliança, ela tem direitos e ela tem deveres, né? Os direitos nessa aliança é que de Abraão viria uma grande nação, e ele seria abençoado e que teria o nome engrandecido. Os deveres nessa aliança seria, ele deveria ser uma bênção e abençoar todas as famílias da terra. E aí, houve um problema aí, né, que Israel, eles acreditavam que Deus era exclusivo dele. Ou seja, era o Deus de Israel. Na verdade, Israel era uma nação exclusiva de Deus. Mas Deus não era um Deus exclusivo de Israel. E a ordem que Deus deu para Abraão é: em ti seriam benditos, ou seja, abençoadas todas as famílias da terra. Deus chamou Israel em Abraão para que abençoasse todas as famílias da terra e não para que Deus fosse o Deus exclusivo deles. Ou seja, Israel era um povo que não se misturava em sentido algum. Eles se consideravam uma nação santa e eram realmente. Por ser santa, eles não poderiam se misturar com o profano. Foi até uma das razões pelas quais Israel também rejeitou a Jesus. Porque Jesus, ele comia e bebia com prostituta, com publicanos, pessoa essa que a nação, o povo de Israel, não chegavam nem perto. Então, Israel era exclusivo de Deus, mas Deus ele não era exclusivo de Israel. Então, Israel tinha essa missão de abençoar todas as famílias da terra. O fato é que Deus, quando nos chama para cumprir uma missão, Deus, ele quando nos vocaciona, ele sempre nos capacita a fazê-lo. E não foi diferente com Israel. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 9, e a gente vai ver o quanto Deus capacitou a Israel para que cumprisse essa missão que Deus deu a ele, de abençoar todas as famílias da terra. Romanos 9, versos 4 e 5. Romanos 9, 4 e 5. São israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. Ou seja, Deus deu as leis, Deus deu os profetas, foi a linhagem de Abraão que nasceu o Cristo, ou seja, o Filho de Deus segundo a carne, ou seja, Deus capacitou em tudo Israel a cumprir a sua missão. Era a vontade de Deus que Israel fosse missionário a todas as famílias da terra. Nós já lemos Gênesis capítulo 12 e 3, nós vamos ler de novo, e a outra passagem que nós vamos ler, que Deus queria, através de Israel, abençoar as famílias da terra, está lá em Isaías capítulo 9, versículo de 1 a 7. Isaías capítulo 9, versículo de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas
nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tem multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram nas ceifas, e como exultam quando repartem o despojo. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhe feria os ombros, o cedro do seu opressor, e como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste resolvida no sangue, serão queimadas, e servirão de pasto para o fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bom, era da vontade de Deus que, vindo o ungido, vindo o prometido, vindo o Messias, Israel seria, né, a nação que iria levar a salvação a todos os povos. Ou seja, aquele que estava no vale da sombra da morte, os gentios, aqueles que estavam além do Jordão, depois do Jordão, eles iriam ver a luz. E aí, no caso, Isaías falou quem seria, né? Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, se Israel não tivesse rejeitado a salvação que Deus deu, Israel seria a nação a pregar as boas novas a todos os povos. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Muito pelo contrário. Israel, ele foi rejeitado. E por que Israel foi rejeitado? Israel foi rejeitado exatamente porque não reconheceu a visitação de Deus, não reconheceu o Messias, não reconheceu o prometido, o ungido, aquele que iria trazer a paz sobre toda a nação de Israel. Vamos ver lá, lê lá, Beth, Daniel 9:26. Daniel 9:26. Depois de 72 semanas, 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Bom, Deus, através de Daniel, profetizou ao povo dizendo que desde a saída do povo da Babilônia, da Pérsia, até o retorno para a construção da cidade, do muro, seriam 70 semanas, seriam 70 semanas para que Deus trouxesse a paz sobre Israel, que tirasse a iniquidade de Israel. Ou seja, só que quando completou 69 semanas, Israel rejeitou a salvação e abriu, nós já precisamos sobre isso em 70 semanas, e ficou faltando uma semana para cumprir a promessa de Israel. Então abriu-se um hiato e iniciou um novo período, que aqui nós podemos chamar ou a era da igreja ou o período dos gentios, onde que Deus, rejeitando a Israel, iria tratar com outro povo, que no caso seria a igreja. E nessa linha também de pensamento está lá Romanos, capítulo 9, de 30 a 33.
Ou seja, em Daniel 9:26, nós vimos que a rejeição de Israel veio pelo motivo de que eles mataram o ungido. Romanos 9, versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justificação e vieram alcançá-la? Todavia, o que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Bom, Paulo é muito claro aí quando diz que a rejeição de Israel veio no exato momento em que ele tropeçou na pedra angular, na pedra principal em Jesus. Por quê? Porque eles não creram nas promessas de Deus, como está lá em Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eles procuravam a Deus através das obras da lei, mas Deus queria que eles o achassem através da fé. Por isso, houve a rejeição de Israel. Deus elege um outro reino, que aí no caso é a igreja, para levar a palavra de reconciliação a todos os povos. Vamos ler agora alguns textos que falam sobre isso, tá? Romanos, capítulo 11, de 11 a 15. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Até quando? Tá bom, só tem, tá bom. Agora lê também, Beth, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Coríntios, capítulo 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Bom, então, a nós, a igreja, aos gentios, foi dada a palavra da reconciliação. Lê também, Beck, por favor, Mateus 28, 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, Jesus estava ali comissionando a igreja a dar prosseguimento à missão que havia dado a Israel. Bom, na aliança que Deus fez com Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. A primeira parte, a gente viu que se cumpriu, né? Israel rejeitou, Deus deu a outra nação. Mas e a primeira parte? Como é que ficou? Aquela que Deus dizia que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Essa promessa de Deus a Abraão se perdeu, visto que nós não descendemos de Abraão, nós não somos da linha descendente de Abraão, aqui ninguém é israelita, aqui ninguém nunca foi judeu. Essa promessa se perdeu? O que vocês acham? Eu acho que, eu penso, né, que
que ela não se perdeu, porque lá em João, não lembro o capítulo, fala que Deus, ele nos enxertou na videira verdadeira. Então, nós somos como os ramos, né? E Jesus é a videira e nós somos os ramos de Jesus. Bom, se nós formos enxertados, não pertencemos à linha de Israel. Então, não resolveu o problema. Como que se resolve esse problema? De ser os descendentes de Abraão. O que é enxertado não pertence à raiz natural. E aí, como é que se resolveu esse problema? Geninho, liga ao seu alto-falante que eu não estou te ouvindo. Pela fé em Cristo Jesus. Jesus veio para resolver tudo. Sim. Vamos nesse caminho aí. Nós passamos... Pela fé em Cristo Jesus. Já é um comecinho, já é um começo. Nós passamos a ser eu, né? Como a Betinha falou. É o que eu penso. Que através de Cristo, a nossa fé, a nossa aceitação em Cristo Jesus, nós passamos a ser co-herdeiro o quê? Das promessas divinas. Nós somos herdeiros através de Cristo. Porque nós estávamos separados, nós não éramos filhos, nos tornamos filhos. E filhos é o quê? Herdeiros. Bom, vamos esclarecer melhor o que Gênesis está falando com a própria palavra de Deus. Vamos lá, Beth, lê aí. Abre aí, Gálatas 3, de 6 a 8. Ela das 6 a 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Até quando? Até o 8. Então, queridos, Paulo explicou o que Gênesis estava explicando aí. Abraão, ele tem pelo menos 3 títulos que cumpre a promessa de Deus de engrandecer o nome de Abraão. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. O primeiro é o que o nome dele se tornou Abraão, pai de numerosas nações. Aquele povo árabe lá, de uma certa maneira, de uma maneira geral, todo mundo lá descende de Abraão. Abraão, Ismael, Esaú. É a família que vive em guerra lá até hoje. O outro título que Abraão tem, que também muito engrandece o nome de Abraão, é ser chamado amigo de Deus. E o terceiro título que Abraão tem, que aí entra na resposta que nós estamos falando, é que Abraão é o pai da fé. Nós somos descendentes de Abraão na fé. Nós proclamamos a mesma fé de Abraão. Nós somos os herdeiros espirituais de Abraão. Deus, quando fez essa aliança com Abraão, Deus não estava preocupado com a carne, mas sim com o espírito. A aliança não era carnal, porém espiritual. Em ti, Abraão, na tua fé, serão benditas todas as famílias da terra. Lê novamente Gálatas 3, de 6 a 8. Vamos realçar bem esses versículos aí. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, como já era de se esperar,
Deus nunca vai quebrar nenhuma das suas promessas. Deus, ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou, é certo que fará. Deus disse: na tua descendência, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos, sim, descendentes de Abraão na fé. Nós somos os filhos de Abraão pela fé. Nós, os cristãos, que verdadeiramente professa a mesma fé que Abraão teve. Amém, então, querida? Então, diz que Abraão, como é que foi aqui? Abraão creu em Deus e foi imputado para a justiça, sabia que a fé é o que são filhos de Deus. Por isso que Deus escreveu. Então, Deus já pré-anunciou o evangelho a Abraão, ou seja, Deus já sabia que o povo de Israel ia rejeitar e pré-anunciou o evangelho a Abraão para que fossem alcançados os gentios também, é isso? Não, o que Deus está dizendo aí é que os verdadeiros descendentes de Abraão não são aqueles que são herdeiros naturais dele, mas aqueles que herdavam a fé. Ou seja, como eu falei antes, Deus não estava preocupado com a carne, mas sim com o Espírito. Os verdadeiros descendentes que Abraão estava dizendo aí não seriam aqueles que descenderiam da carne, até porque Abraão teve outros descendentes da carne através de Ismael e outros descendentes da carne através de Esaú, que foram rejeitados para a aliança. A aliança que passou por Abraão não se cumpriu nem Ismael, que era filho da escrava, e nem Esaú, porque rejeitou a aliança, rejeitou a primogenitura. Ele passou através de Jacó. Então, os descendentes naturais foram através de Jacó e as bênçãos espirituais também. Tanto é verdade que quando nós lemos lá Romanos, diz lá que Deus deu os profetas, Deus deu as leis, Deus deu a escritura e Deus deu o Messias aos descendentes naturais de Israel. Mas os verdadeiros herdeiros da promessa não são os descendentes naturais, mas sim os descendentes espiritual. Como está lá em Isaías, no livro de Reis, não me lembro se é a primeira Reis ou se é a segunda lei, mas que falam a história de Elias. Quando Elias disse: olha, Senhor, todo mundo te abandonou. Só eu sou fiel a ti. Deus chegou para Isaías, para Elias e disse: Elias, você está equivocado. Eu guardei para mim 7.000 homens que guardam a mesma fé que você, ou seja, não se dobraram a Baal. Estavam ali. E Isaías também fala sobre os remanescentes, ou seja, aqueles que seriam da fé. E Paulo também fala sobre isso, que Deus não rejeitou o Israel natural, porque ele era israelita. Mas sim, a promessa da bênção não seria pelo Israel natural, e sim pelos remanescentes, ou seja, os israelitas espirituais que somos eu. Enrolei mais ou expliquei mais? Qual era a sua dúvida? Com relação aqui, a Escritura já tinha previsto que Deus justificaria pela fé os gentios e pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Sim, então, sim, aqui o que Paulo... Essa promessa, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, na descendência de Abraão, e aí não é a natural, na espiritual, seria abençoada todas as famílias da terra, ou seja, o evangelho ele é levado não pelos descendentes naturais de Abraão, e sim a nós que somos os descendentes espirituais, entendeu? Porque eu sempre pensei que em ti serão benditas todas as nações da terra, seria o povo de Israel, não? Ou seja, os descendentes de Abraão, eles iriam abençoar todos os povos da terra. Assim, se eles cumprissem aquilo que Deus requeria deles, eles rejeitaram.
Mas isso cabe, então, à igreja, né? Então, foi dado para a igreja. Cabe aos descendentes espirituais de Abraão, que no caso é a igreja, que aí pode ser gentio. Os israelitas, eles não estão expulsos da aliança. Basta que eles creiam. Existem muitos descendentes naturais de Abraão que são descendentes espirituais também. Entendeu? Ou seja, a promessa não era ao natural, mas sim ao espiritual. Em ti, ou seja, na tua fé, Abraão, serão benditos todas as famílias da terra. Amém? Alguma dúvida? Alguém aí ainda restou alguma dúvida? Às vezes a gente fala muito, enrola mais do que explica, né? E quanto a Israel natural, querido? Oi? Oi? Não entendi. Picotou. Quem falou? Você falou, Geninho? Depois você fala então, que eu não entendi. Deixa quieto. Então, vamos, e aí, pessoal? E aí, gente? O que vai ser do Israel natural, dos descendentes naturais de Abraão? Deus rejeitou para sempre? E aí? Beth já falou que não. Quem concorda, quem discorda? E ninguém concorda e ninguém discorda. Me desculpe os mineiros, mas eu estou congregando numa igreja de mineiro, todo mundo em cima do muro. Não, você mesmo já falou aí, quando você estava falando para a Beth, quando você estava terminando de explicar para a Beth, você falou que os israelitas não foram rejeitados para sempre, não foram excluídos, basta que eles creiam. Você falou, já deu spoiler da resposta. Exatamente. Então vamos lá. Beth, lê aí pra gente. Um texto agora bem comprido, tá, gente? Vamos prestar atenção. Romanos, capítulo 11, do verso 11 ao 26. A rejeição de Israel não é final. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar algum deles. Porque se de fato de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação com o mundo, que será o seu estabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se foram santas as primícias da massa, igualmente será toda na sua totalidade. Se for santa a raiz, também também os ramos o serão. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra o ramo, porque, porém, se te gloriares, sabe que tu não és que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeces, mas teme. Eu até o 26, não. Não. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará. Também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu será cortado.
Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para o enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse ministério, para que não sejais presumido em vós mesmos, que vem o endurecimento da parte de Israel, até que haja entrado a plenitude do gentio. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Paulo diz que quando o tempo dos gentios estiver pleno, quando chegar a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Paulo ele fez uma locação às 70 semanas de Israel, às 70 semanas de Daniel. Abre lá, Beth. Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolação são determinadas. Isso? Uhum. E é 27 também. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, para acessar o sacrifício e as ofertas de manjares. E sobre as asas das abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre todos eles. Então, Daniel está dizendo aí que depois que o ungido, depois que Jesus ele for morto, vai abrir um hiato. Ou seja, Deus vai lidar com os gentios, e aí o tempo, como o próprio Jesus falou, e as escrituras vai, quanto tempo vai durar esse tempo do gentio? A gente não sabe. Mas Daniel, ele nos dá uma luz aqui sobre em relação a isso aí. Então ele diz assim, ó, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Ou seja, Daniel ele abre precedente para um novo príncipe que vai destruir a cidade. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Ele, ou seja, esse príncipe, fará firme aliança com muitos por uma semana. Ou seja, quando esse príncipe que Daniel fala aqui, que vai trazer destruição, ele fizer uma aliança de uma semana, ou seja, exatamente a semana que faltava, então, exatamente a semana que faltava para completar as 70 semanas lá de Daniel, então, vai fazer, e na metade dessa aliança ele vai quebrar. Então, esse príncipe, que é o anticristo, ele vai fazer uma aliança de uma semana com Israel. E na metade dessa semana, ele vai destruir. Então, ao final dessa semana, é que vai Israel, que aí Israel natural vai ser salvo. Ou seja, Jesus vai voltar, vai destruir as hortes do anticristo, do falso profeta. A Bíblia diz que ele vai destruir com o sopro da sua boca, e aí vai instaurar o milênio. E aí aquelas promessas todas que estavam lá, que Israel seria a capital do mundo, que os povos iriam até Israel para adquirir aliança, essa promessa que foi feita vai se cumprir no período do milênio. Lê aí, Beth, fazer um favor. Isaías 27, 6. Não sei se nós já lemos, estava aqui, mas lê aí. Isaías 27, 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos o mundo.
Amém. E lê também, Beth, Isaías 66, 18. Nesse versículo diz que Israel vai encher de fruto o mundo, tá? Agora Isaías 66, 18 e 19. Porque conheço as suas obras e os pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Eles virão e contemplarão a minha glória. Porém entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiraram com o arco a Tubal e Javã, até as terras do mar, mais remota, até que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. E trarão todos os... Não, só tem aí. Então, essas promessas aí vai ser cumprido lá no período do milênio, tá? Queridos, nós falamos lá no princípio da nossa aula que Deus, quando Ele comissiona, Ele capacita. Deus, quando nos chama para fazer uma obra, Ele nos capacita a fazê-lo. Israel rejeitou a obra que seria deles de anunciar o Evangelho a todas as nações. Essa missão foi dada a nós, os gentios, os descendentes espirituais de Abraão. E Deus também, Ele nos capacita a desenvolver a nossa missão, a nossa vocação, a nossa tarefa. Deus, Ele nos capacita a desenvolver, Ele nos dá capacitação para desenvolver nosso trabalho. Efésios 4, Efésios 4, de 7 a 16. De 4 a 16? Efésios 4, 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até a região inferior da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a vista de aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia do que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. Até quando? 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, Deus, Ele nos deu o dom para nos capacitar para o trabalho. Deus também, Ele nos capacitou para a guerra. Efésios 6, 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingido-vos com a verdade, e vestido-vos com a couraça da justiça,
calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo tempo, na Escritura, para que tudo isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus, ele nos deu uma armadura espiritual que ela é totalmente eficaz contra as legiões do mal, contra os principados desse mundo tenebroso, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Deus, ele nos vestiu com uma armadura que é totalmente eficaz na luta contra ele. Deus também, ele nos capacitou para testemunhar do seu amor. Gálatas 5, 22 a 25. Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se estiver no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, e tendo inveja um dos outros. Deus, ele colocou frutos para que nós possamos desenvolvê-lo, para que nós possamos cultivá-lo na nossa vida, na nossa essência, que é totalmente eficaz contra os testemunhos que é dado no mundo. E isso através do seu Espírito que nos selou. Deus, ele também nos capacitou para fazer essa obra, nos selando com o selo da promessa. Efésios 1, 13 e depois 4, 30. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Qual outro? 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, queridos, a missão dada a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, aos seus descendentes, que somos nós, os descendentes da fé, Deus nos capacitou a fazê-lo. Vamos arregaçar as mangas e mãos à obra. Que Deus nos abençoe, querido. Alguém quiser colocar alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa, e depois, Janata, eu passo a palavra para você, tá, querido? Uma vez eu assisti uma pregação de um pastor que ele falava que é exatamente ao contrário de tudo isso que você está falando. Ele falava que, claro, as leis eram do passado, no passado, o povo do passado, as promessas eram para o povo do passado, e que nada do que está, misericórdia, né? Nada do que estava escrito na Bíblia das promessas não era para o dia de hoje, sim para o povo do passado. Então, totalmente ao contrário daquilo que a gente está aprendendo, de acordo com o que é a palavra de Deus. Por que eu estou comentando isso? Às vezes a gente ouve certas pregações, pastores falando certas coisas, e abala até a nossa fé, pelo fato de ser um homem que a gente, aos nossos olhos, é ungido de Deus, é um servo do Senhor, e fala umas coisas que abalam a nossa fé. Na época eu fiquei, sinceramente, porque era um homem renomado, quando ele proferiu aquelas palavras, aquilo que, gente, então, tudo isso que eu tenho aprendido é em bom, não adiantou de nada. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, para que possamos guardar, reter aquilo que realmente edifica, aquilo que realmente é verdade, para que a gente não venha cair nessas ciladas, nessas armadilhas do diabo, e
imputando até mesmo incredulidade no nosso coração com relação às promessas e aquilo que Deus tem colocado para nossas vidas. Bom, talvez esse pastor ele tenha se expressado mal. Na verdade, o que é para o passado, que já não foi a antiga aliança. As leis cerimoniais, essas coisas todas, realmente era para o povo do passado. A nossa é a graça, é a nova aliança. É o Novo Testamento, como o autor de Hebreu diz. Olha, não existe dois testamentos. O mais novo, ele anula o mais antigo, ou seja, o Antigo Testamento ele foi anulado pelo Novo. Mas tem muitas promessas no Novo Testamento que é repetição do Antigo. Então, por ser repetição, vale para nós. As leis cerimoniais valem para nós? Sacrifício de cordeiro? Não. Isso aí ficou no passado. Mas as leis morais de Deus, no Novo Testamento, está todas elas repetidas. O não matarás, não terás outros deuses diante de mim, o amar a teu próximo como a ti mesmo, está totalmente repetido na nova aliança. Talvez eles tenham se expressado mal. O que não vale mais para a gente é o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento é para a gente. E as promessas do Novo Testamento, que muitas delas é repetida do Antigo, é para a gente. Talvez ele tenha se expressado mal. Mas então, no caso, não é todo o Antigo Testamento que não é para a gente. Tem muitas promessas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ficou no passado. O que vale para a gente é o Novo Testamento. Mas as promessas do Antigo Testamento que contém no Novo Testamento é para a gente também. A história do Novo Testamento é uma história universal, para o mundo todo, é para todo mundo. As promessas do Antigo Testamento, que estão também no Novo, também é para a Igreja de Deus. Então, as outras leis cerimoniais, as outras leis já não são mais para a gente, aquelas outras festas, festa de Pentecostes, já não é mais para a gente. Quais são as duas, esqueci o nome que dá, é o batismo e a Santa Ceia. A Páscoa é a nossa nova Páscoa, que já não é mais a da saída do Egito. A nossa nova Páscoa Páscoa é passagem. A nossa nova passagem é aliança no sangue de Jesus. Então, a nossa Páscoa, o nosso cordeiro, já não é mais aquele cordeiro que eles partiam, que eles comiam com erva da amarga. A nossa Páscoa já não é mais aquela. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Então, os ensinamentos, as leis morais sim, mas as outras leis não. Mas os ensinamentos, as promessas do Antigo Testamento, que estão no Novo também, é para a gente. Qual era a promessa do Antigo Testamento em relação a Jesus? Olha, o Messias vem. Ele já veio, já se cumpriu. Qual é a promessa em relação a isso que nós temos? Ele vai voltar. Então, nós não estamos esperando Jesus vir, como Israel está esperando. Nós estamos esperando Jesus voltar. Porque essa promessa de Jesus vem, ficou lá no Antigo Testamento. A promessa agora é, Jesus voltará. E é isso que nós esperamos, entendeu, gente? Entendeu, gente? O Antigo Testamento, ele foi substituído pelo Novo. Ninguém tem dois testamentos, um anula o outro. O Novo substituiu o Antigo. Mas as promessas do Antigo que estão no Novo, vale para mim. Vamos dar um exemplo. Eu fiz um testamento aqui que eu coloquei Beth, metade do testamento, e eu coloquei Gisele e Juliana com a outra metade. Aí eu resolvo colocar Renata no meu testamento. Aí eu coloco Beth com 50%, Juliana, Gisele e Renata vão ganhar, os outros 50% vai estar dividido em 3 partes, ou 10% para Renata, não importa. Os 50% do Antigo Testamento, que é de Beth, permanece com ela. Não mudou. Mas no Novo Testamento, entrou Renata. Então, aquela outra parte já não existe mais. Ou seja, o Antigo foi trocado pelo Novo. Vocês entenderam? Entenderam ou
não? Vocês estão quietos, eu não sei se entendeu ou não. Sim, eu me dei bem. Amém. Você deu bem. É o quê? E eu me dei bem. Eu tenho um monte de dívida para dividir com você. Você se deu bem. Aí quebra. É o que eu sei no momento, Renatinha. Mas quem sabe, eu não morri ainda. O testamento só vale quando o testador morre. Mais alguma dúvida? Mais alguém? Fala, Geninho. Eu vou tumultuar um negócio aí, porque assim. Você nunca tumultua, Entende? você só ajuda a esclarecer. Ninguém fala, cara. Às vezes minha dúvida é dúvida de todas e ninguém fala, então eu vou falar. Entendeu? É pra falar. É o seguinte, essa aqui não fala e fica aqui falando. Eu vou falar. Vou ter que me amar do mesmo jeito. É o seguinte, rei. Assim, eu entendi e não entendi. Entendeu? Porque o negócio fica. Tem coisas que, cara, a gente não vai entender, não vai conhecer, não vai saber. O que você não entendeu? Assim, eu acho que pra gente. Assim, a Bíblia, ele é um livro espiritual. Tô certo ou errado? Né? Certo. Mas pra gente conhecer a nossa história, né? Nós temos que ter uma bússola, uma direção, né? E eu creio também que o Antigo Testamento é para a gente conhecer também os costumes lá de trás. A gente saber como era feito, né? Porque eu acho que historicamente continua. Historicamente, justamente, a gente tem que ter uma bússola. Tem que ter, né? Saber Agora, como eu estou falando, é um livro espiritual. Hoje a gente vive pela quê? Pela fé. Espiritualmente, né? A gente vive pela fé. Que a nossa herança, né? Nós esperamos a promessa de Jesus voltar nos resgatar pela fé. Então, assim, é tudo espiritual. Acho que nós, né? Nós vivemos, como você falou, na questão da capacidade, né? É que Jesus nos capacita, Ele nos dá, né, as armas para lutar. Isso aí é o quê? Natural? Não é? Com os olhos naturais, entendeu? Eu não iria crer, eu não iria, né? Pô, isso aí é surreal, isso aí não existe, isso aí é fantasia, é espiritual, né? Então, assim, tem coisas que se a gente não... Acho que só o Espírito Santo deu para nos dar bem uma clareza e entendimento, entendeu? Né? Porque, assim, para mim sempre foi um pouco confusa a questão do Antigo Testamento, entendeu? Né? Essa questão da promessa, entendeu? Né? É das coisas naturais, das coisas espirituais, entendeu? É complicado, entendeu? É complicado, né? Eu entendi, eu consegui captar um pouquinho do que você falou aí, né? Na questão das promessas, né? Da capacitação, Jesus nos capacita, coisa e tal. Na herança, né? Na questão da herança, que eu entendo que é através de Cristo Jesus, através da nossa fé, né? Nós alcançamos essas promessas, mesmo não sendo filhos diretos, né? De Abraão, né? Não sendo descendente de Abraão, né? É pela fé, hoje, né? Nós conseguimos alcançar tudo isso aí, né? Então, assim, é complexo, né, filho? É complexo, entendeu? Eu só não entendi qual é a sua dúvida. A história do Antigo Testamento, que passou, não mudou e nem vai mudar. A história permanece. É a mesma. As promessas do Antigo Testamento são diferentes para a gente. Eu dei um exemplo aqui. No Antigo Testamento diz, Jesus virá. A gente está esperando Jesus vir? A gente está esperando ele voltar. Porque vir, a remissão dele. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, que quando eu pecava, eu tinha que fazer o quê? Derramar o sacrifício, oferecer. Você hoje sacrifica animal quando peca? Não. Por quê? Jesus já pagou o preço. Já foi feito um sacrifício único. A promessa do a questão do Antigo Testamento era uma, no Novo era outra. O sacrifício perfeito já foi feito. Eu não preciso mais sacrificar. A promessa do Novo anulou do Antigo. Eu não preciso mais sacrificar animal. O sacrifício perfeito já foi feito. Está lá em Abraão, está lá em Hebreus. Entendeu? O sacerdote que entrava no templo do templo uma vez por ano,
Aí, olha só, você me ajudou agora. Você hoje entra no tempo dos tempos. Não, então, olha só, a minha dúvida. Aí é que está equivocado. Você, toda hora, quando ora, você está entrando no Santo dos Santos. Você precisa de corda para te amarrar. Por quê? Porque o véu já foi rasgado, não tem mais separação. As promessas de um é uma coisa, as promessas do outro é outra coisa. Sim, aí é a minha dúvida agora. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente... A nova aliança, vamos dizer assim, a nova aliança abriu o leque para a antiga aliança. Na antiga aliança, a gente compreendia as coisas em sombra. O sacrifício, a entrada no Santo dos Santos. Agora, a gente vive na prática. É diferente. É por isso que eu disse que um anulou o outro. Então, deixa eu fazer só uma pergunta. Aquelas leis lá que estão lá em Levítico já não servem para a gente. As leis morais de Deus, sim. Por quê? Porque os mandamentos do Novo Testamento engloba todas aquelas leis. Então vale. Ok? A aliança que nos rege agora, o testamento que nos rege agora, não é mais o antigo. O antigo é uma sombra. Agora é o novo. As promessas... Então, a vida que vale para a gente é o novo. Eu não preciso... É isso aí que eu acho que o antigo me ordenava cumprir, porque agora isso é diferente. O véu foi rasgado. O relacionamento meu com Deus agora é diferente. Não é através de simbolismo, não é através de sombra, é real. Eu converso com Deus todos os dias, é real. O Espírito Santo habita em mim, é real. No Antigo Testamento, ele visitava um ou outro de vez em quando. De vez em quando ele tomava um profeta, de vez em quando ele fortalecia a Sansão, de vez em quando ele interpretava sonhos com José, com Daniel. Hoje, todos os dons do Espírito Santo estão em mim. Ele vai me usar com todos? Se quiser, amém. Mas ele vai usar em mim alguns. Mas o dom do Espírito Santo está todo em mim. Porque hoje eu sou selado. Ou seja, é relacionamento diferente do antigo e do novo. Nós temos muito mais do que eles. Eles viam as coisas em sombra. Deus revelava mais. Com mais detalhe aqueles que eram mais chegados. Por exemplo, Moisés chegou para o povo e disse: olha, Deus vai mandar um príncipe semelhante a mim. Escutam. Eu libertei vocês do Egito. Esse novo príncipe vai libertar vocês do pecado. Ele vai ter uma missão semelhante a mim. Eu sou tipo dele. Mas a ele você escuta. Israel não escutou. Deus revelou essas coisas para Moisés. Aquilo que era no Antigo Testamento uma sombra, hoje é para a gente uma realidade. Entendeu? Você não tem... Nenhuma pessoa faz dois testamentos e nem Deus. Quando você faz um outro testamento, é porque o antigo já caducou. Já não faz mais sentido. Justamente. Então quer dizer que hoje a gente esquece o Antigo Testamento e a gente tem que viver a nossa base. É o novo. Então, a história não. Os ensinamentos... É só para a história, então. O Antigo Testamento é só para a história, conhecimento. Tudo aquilo que é importante no Antigo Testamento, sabe? Que é importante no Antigo Testamento, está no Novo também. Os 50% da minha herança continua sendo de Beth. Mas os outros 50% eu botei Renatinha. É diferente. O que está no Antigo Testamento, que é importante para a gente, continua no Novo. Você repetiu. Sim. Mas hoje a nossa base, então, tem que ser o Novo Testamento, não o Antigo, é só para conhecimento. Você tem dúvida disso? Você vive no Antigo Testamento? Você vive pela lei? Não, filho. Não. Que aquele que quer viver pela lei e pecar num ponto só é réu de toda a lei. Você quer continuar vivendo pela lei? Eu não. Eu quero viver pela graça. Não. Pela fé, pela graça. É isso que eu estou falando. É isso. O relacionamento é diferente. Deus ampliou as promessas para a gente. Deus ampliou as bênçãos para a gente. Amém? O povo judeu, a palavra de Deus era rolo. Hoje a Bíblia diz que essa palavra está escrita no nosso coração. O Espírito Santo está no nosso coração. Eu tenho a palavra de Deus toda no meu coração. Você entendeu?
o relacionamento é diferente. Eu vou pegar o Antigo Testamento e vou jogar fora? Não. As histórias do Antigo Testamento, inclusive até os livros são considerados apócrifos. Tem muita coisa ali da história que é bom para a gente. Os ensinamentos espirituais, não. Mas tem muitas coisas no livro de Macabeus, no livro de Judite, que é interessante historicamente para a gente. Mas as promessas, a lei, mudou. Aquela já foi cumprida. Jesus falou que ele cumpriu toda a lei. Se ele cumpriu toda a lei, eu não tenho que fazer mais nada. Só tenho que fazer o que a Bíblia me diz, crer nele. As minhas promessas são diferentes, maiores. Eles eram sombras que apontavam o que viria. Nós estamos vivendo a sombra, aquilo que para eles eram sombras. Você entendeu, Dino? Me expliquei? Eu continuei confundindo a sua cabeça. Não, tranquilo. Beleza. Amém. Adão, Moisés, Jacó, as histórias, as experiências dele com Deus continuam próprias para a gente. Eu vou continuar usando o Novo, o Antigo Testamento, para trazer mensagem para o meu povo. Mas eu não vivo mais segundo o Antigo Testamento. Agora eu vivo segundo o Novo. Eu não estou mais na lei. Eu estou na graça. Amém? Amém. Mais alguém? E Gênesis, isso aí que eu estou falando, eu não estou falando de mim, não, tá? Está lá no livro de Hebreus, tá? Que o Antigo Testamento é sombra, está lá no livro de Hebreus, se não me engano, 8, Depois eu vou ver qual é o capítulo e vou falar para você, tá? Eu não estou falando de mim, não. Estou falando o que a Bíblia está me falando, tá? E isso está lá em Hebreus. Eu estou te falando aqui, não é da minha cabeça, está lá em Hebreus, tá? Mais alguém? Renato, tá contigo. Obrigado, tá, Gênesis? Pra caramba, tá? Não confunde nada. Só esclarece. Se eu não fui claro, eu tenho que ser claro. Só esclarece. Deixa eu deixar uma coisa clara também. Não tô... Reinaldo? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Não estou falando que você me confundiu. Entendeu? Não estou falando aqui, cara. Que a sua aula não é explicativa. Aí não é erro seu, é erro meu. Eu, quando sou craque, eu confundi Beth. Eu falei demais, eu confundi Beth. Quando eu falo demais e não sou direto naquilo, eu confundo. Eu confundi. Não foi você que confundiu. Isso aí, entendeu? Eu não direcionei a sua pessoa. Entendeu? Não. Estou falando que é coisa minha. Gente, eu sei que não é nada pessoal, querido. Nem toda coisa entendeu, pessoal. A gente deixar claro ali, entendeu? Não é nada, é coisa... Nós todos estamos aprendendo, tá? Justamente, porque, né, eu tô aqui para aprender, entendeu? Por isso que eu te fiz uma pergunta, né? Eu só te fiz uma pergunta. Eu sou Reinaldo? Então, mas eu tô aqui aprendendo também. Eu quero que você... Não, com certeza. Eu aprendo. E você, não é à toa que você é professor já há muitos anos, muito tempo, né? Entendeu? Então, quer dizer, e as suas aulas são uma bênção, uma esclarecedora. Amém. Renato, está contigo, querido. Amém. Nós estamos estudando o nosso tema. Nosso tema é aliança. Não é isso? Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Rei? Nós estamos ouvindo. Estava desligado. Eu achei que estava ligado. Agora sim. Estão me ouvindo? Amém. Amém? Tá. Então vamos lá. Qual é o nosso tema principal que nós estamos estudando? Aliança. Aliança de sangue, isso. Aliança. E aí, dentro desse tema, dentro da aliança, nós já estudamos aqui definições de aliança, né? O que é uma aliança, razões para uma aliança, rituais de uma aliança, pilares de uma aliança, tudo isso nós já estudamos. Aí agora nós estamos nas primeiras alianças. Já foi estudado a aliança da criação, a aliança da preservação, lá em Noé. Hoje a aliança da promessa com Abraão. Aí tem a aliança da lei depois com Moisés, que é a sequência, a aliança do reino, e aí depois vem a nova aliança.
Então, muitas coisas aqui que ficaram um pouco obscuras agora, eu creio que na próxima aula, quando vai se tratar da aliança da lei, aí vai se poder explicar melhor e se entender melhor, gente, a questão da lei, acredito eu, né? Eu ainda nem li o material aqui. Agora, dentro do que nós estamos estudando, existe a coisa progressiva. Nós temos lá o começo e o fim. É isso? Eu falo sempre isso para o Reinaldo. Existe uma corrente filosófica que não crê nesse sentido. Diz que é cíclico, que o mundo ele fica rodando. Não. A história começa, a história da humanidade, ela começa, ela tem um começo, é descrita para nós lá em Gênesis como começa, como começou, e aí vem, nós vimos aqui a aliança da criação, como Deus, a aliança lá, como foi quebrada a aliança do começo, Adão com Eva, tá. E depois nós vamos ver lá o final em Apocalipse, quando nós vamos estudar Apocalipse bem depois. Então você tem uma questão, dentro de uma visão panorâmica, você tem um começo, um meio e um fim. E aqui, na questão da transição da lei para a graça, nós estamos numa questão progressiva. Porque o propósito de Deus, desde o começo, foi que o homem vivesse com Deus. O homem foi criado para Deus. Então, toda a Bíblia, toda a trajetória, toda a ação de Deus é nesse sentido. É para preservar o homem, para que o homem viva com Deus. O homem que se perdeu no começo, Deus vai trabalhar toda a história da humanidade com o propósito de que o final do homem seja com Deus. Então, o homem que começa com Deus, ele termina com Deus. Agora, nem todos vão terminar com Deus. Aí a gente sabe, aí quando nós formos ver a nova aliança, e já foi colocado aí, nem todo Israel será salvo. Alguns ramos, eles foram cortados. Por quê? Eles rejeitaram. Quem rejeita, não tem salvação. Tá certo? Então, aí é essa distinção. Então, aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 3, eu vou ter que ler um texto um pouquinho longo aqui, tá? Diz assim, irmãos, Paulo falando, a lei e a promessa. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhes algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. E aí nós vamos ver a lei que veio depois agora desses 430 anos, fala justamente dessa próxima aula que nós vamos estudar, que é a aliança da lei. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões que foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrado, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, não estamos mais debaixo do controle da lei. Então, a lei serviu como condutor até Cristo. E aí,
é um novo tempo? Aí é graça, não é mais lei. E aí, como o Reinaldo falou, aí o que a lei não podia fazer, né, o que a lei não podia fazer, a graça faz, porque é no coração. Aí aquela circuncisão que a lei, que era um sinal externo, né? E quando nós estudamos aqui tem o selo, quando nós estamos estudando a aliança, tem a questão do selo, né? Que se cortava lá com uma marca. Então aquela circuncisão que era uma demonstração externa, ela já não é mais feita ali nessa questão da lei. A graça faz isso no nosso coração. É totalmente diferente, né? Então, imagina se não tivesse lei. Né? Hoje nós vivemos debaixo de algumas leis. Leis sociais, algumas leis, lei de trânsito. Imagina se não tivesse essa lei, como seria? Como ficaria o trânsito? Lá na Índia não tem lei de trânsito, né? Passa tudo, até a vaca. Você pode acertar tudo, atropelar todo mundo, menos a vaca. Não atropela a vaca não, que aí ela vai atingir o máximo da lei. Agora, o que a graça faz, o que a lei não consegue fazer, o sinal está verde lá, está vermelho e está amarelo. Verde, amarelo é sinal de alerta, vermelho eu paro. Hoje as pessoas não obedecem isso. Não existe sinal vermelho, nem amarelo, só existe sinal verde para alguns. E eles vão embora, eles avançam. Aí o que a graça faz? O que a graça faz? A graça, independente do sinal, você sabe que você vai parar, você sabe que é errado. A graça vai fazer isso. Essa é a libertação do pecado. Que a lei é só condenar o pecado. Agora a graça te livra, te liberta do pecado. E nós estamos debaixo da graça. Então, eu entendo que esse é o sentido aí. Né? Agora, quando nós formos estudar na sequência aí, semana que vem, a aliança da lei, aí rei vai ter possibilidade de ampliar mais o que ele já colocou muito para nós aí, nós vamos poder entender melhor isso aí. Até porque, como Paulo diz em Gálatas, a lei veio depois da promessa. Né? Então tem uma sequência, aí a gente precisa entender. Então é importante o Antigo Testamento para que a gente entenda, não só como questão histórica, tá? Mas por que quando a gente vai, como o rei falou aí da questão da ceia, né? Nós só vamos entender o significado mais amplo, mais profundo de uma ceia, quando nós olhamos para a Páscoa. Quando nós olhamos para uma escravidão, quando aquele povo foi liberto lá. E aí nós vamos entender o sentido, né, do que é. Né? Então, isso é importante, porque eles se completam. Né? Se a gente tirar o Antigo Testamento e ficar só no Novo, nós não vamos entender nada. Aí se você pegar, tira o Novo e deixa só o Antigo, quer dizer, como o Antigo vai completar, por isso que a Bíblia, ela explica a Bíblia. Ela se completa, é um livro completo. Né? Você vai entender como, desde o começo lá, quando e ele vai te ferir a cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Era a crucificação de Cristo. Ali não faria sentido. Se Cristo não vem no vá da cruz, o que é isso aqui? Não tem sentido. Né? Então, a Bíblia é completa. Né? Então, isso é importante para a gente entender. Não só como história, mas para nós entendermos o porquê daqui. A entendermos como ele colocou, Israel tinha uma missão para aquele povo, era um povo escolhido separado. Eles rejeitaram. Essa missão é delegada a quem? A igreja, somos nós. Aí, para nós entendermos a nossa missão e de pregar o evangelho a toda criatura, vai fazer sentido que como povo escolhido. Por isso que Pedro fala lá em 1 Pedro 2,9, ou 2 Pedro 2,9, ele vai dizer, o que vocês são agora? Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, uma grande missão. Então, somos nós. Agora, nós só vamos entender isso melhor se nós estudarmos todas essas alianças e vamos poder entender melhor essa situação toda e até com uma questão de Abraão aqui. Ok? Não sei se eu compliquei mais aí ou se ficou mais tranquilo. Amém?